Eu rasguei mais de 10 bíblias com as próprias mãos. Cuspi na capa de uma. Fiz despacho contra pastor. E sabe o que me perseguiu durante anos? Um versículo. Um versículo que eu li sem querer e que me destruiu por dentro. A história começa... Noam e Walter. Nascido e criado em Mary, no sertão da Bahia. Quem conhece o interior sabe. O sobrenatural sempre esteve presente. Fosse na roda de benzedeira ou na noite escura cheia de vozes que não eram de gente. Desde menino, eu via espíritos, sombras, luzes que piscavam em quarto trancado. Minabo disse a esse menino tem o dom. E tinha mesmo, mas não era dom do céu. Ir a marca do pacto herança de sangue. A mesma que levou meu pai ao cemitério com 52 anos, sem nenhuma doença, sem aviso. Dormiu e não acordou. Eu cresci no terreiro. Vi sacrifício de bicho antes de completar 9 anos. Fui iniciado como cambone aos 11. Aos 14, recebi minha primeira entidade. E aos 18, me tornei pai de santo. Não era qualquer terreiro. Tinha fila. Vinha gente de longe. Político. Empresário. Mulher casada querendo o marido de volta. Gente com foto, com roupa usada, com pedaço de unha e cabelo. Eu fazia trabalho para abrir caminho. Fechar corpo. Derrubar inimigo. Amarrar. Separar. Adoecer. E funcionava. Porque o inferno paga com poder temporário, sim. Mas pagar o primeiro conflito foi numa dessas limpezas que tudo começou a desandar. Veio uma mulher da igreja. Sim, da igreja. Mandaram ela à força. A família dela, do mundo, queria que ela deixasse de fanatismo. Me deram o nome dela, a roupa, a Bíblia que ela lia. Mandaram destruir. Eu levei a Bíblia dela e coloquei no alguidar com pinga e farofa de dendê. Subi e oferenda, rasguei as páginas. Joguei pó de cemitério. A Bíblia começou a suar. A capa encharcou, mas não era pinga, nem azeite. Era como se fosse lágrima. E um versículo, colado na contracapa, ficou intacto. Eu tentei queimar. Não. Arranquei. Mas o papel grudava de novo. O versículo era: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. A partir dali, tudo mudou. A perseguição da palavra. Comecei a sonhar com esse versículo. Era como se uma espada aparecesse em sonhos e me cortasse ao meio. Eu acordava suando, gritando. O versículo começou a aparecer em placas na rua. Boca de gente desconhecida. Até em jornal velho o terreiro ficou pesado. Entidade não descia. Direito, os búzios começaram a mentir. Um filho de santo se jogou no chão em transe. Mas a voz que saiu não era de Exu nem de caboclo. Era uma voz grossa e limpa. Walter, eu te chamei pelo nome. Você me resiste, mas eu já te comprei com preço de sangue. Naquela noite o show rachou. O altar caiu. O tambor estourou sozinho. Os outros correram. Eu fiquei de joelhos, tremendo. Pela primeira vez, senti que aquele altar era feito de cadáveres, espiritualmente mortos, que eu carregava com orgulho. A Bíblia me perseguia, literalmente. Achei uma embaixo da minha cama, embrulhada em pano preto. Nunca coloquei ela ali. Abre por impulso. Caiu em Isaías 43. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. E foi ali que eu desabei. Ruína e confronto. Nos meses seguintes, perdi tudo. Filhos de santo me abandonaram. 2 ficaram doentes. Uma cliente sofreu AVC cerebral depois de um trabalho. A polícia bateu à minha porta por denúncia de charlatanismo e envenenamento. Nada ficou de pé. Minha saúde foi junto. Tive paralisia facial do lado esquerdo. Eu sabia que era espiritual. Fiquei sozinho num barraco no fundo da casa da minha mãe. O mesmo lugar onde ouvi meu primeiro toque de tambor. Ali, debilitado, faminto, quebrado, alguém bateu na porta. Era ela, a mulher da igreja, a Q Mandaram. Eu destruí. Ela não tinha raiva. Ela não tinha medo. Ela tinha a Bíblia na mão e um sorriso no rosto. Deus mandou te dizer que ainda dá tempo e que Ele mesmo escreveu teu nome no livro da vida. Foi quando chorei pela primeira vez em mais de 20 anos. Se essa palavra já te tocou, imagine o que Deus ainda vai revelar nos próximos minutos. Fica comigo até o final. E se você conhece alguém que precisa largar os caminhos errados, envie esse vídeo agora. Deus pode usar essa história para salvar uma vida. Uma guerra começou dentro de mim depois que ela saiu. Fiquei horas olhando para aquela Bíblia na minha mão, como se fosse um espelho. E de certa forma, era. Pela primeira vez, me vi sujo, endurecido, vazio.
Um pai de santo que tinha medo de abrir a palavra. No dia seguinte, tentei orar, mas a voz não saía. Quando tentei dizer Senhor, minha língua enrolou. Comecei a tossir. Tive ânsia. Era como se meu corpo rejeitasse a presença de Deus. Mas ele insistia. Os sonhos ficaram mais fortes. Toda noite, era como se uma multidão gritasse meu nome menos. Mas uma só voz me chamava com autoridade. Walter, sai do meio deles. Purifica-te, porque eu te escolhi. Eu acordava chorando. Às vezes, molhado de suor. Ouvia barulhos em casa. Vultos. Pratos caindo sem ninguém por perto. Comecei a ouvir vozes no corredor. Uma delas dizia: você é nosso. Você nos pertence. Larga essa Bíblia ou vai morrer. Eu sabia que era real, porque eu mesmo tinha invocado aquelas vozes antes. Que agora eu era presa. O confronto direto com o Espírito Santo num fim de tarde. Algo me empurrou contra a parede. Eu não estava só. Minha respiração travou. Minhas mãos formigavam. O ambiente fedia a enxofre. E de repente senti minha boca se mexer sozinha. Como um transe. Mas dessa vez, não era entidade nenhuma. Eu disse: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Foi como se uma bomba explodisse dentro de mim. Me joguei no chão. Comecei a vomitar. Mas não era físico. Era espiritual. Gritava. Chorava. Me debatia. Mas aquela voz doce dizia: eu te amo. Mesmo assim, eu morri por você. Mesmo quando você cuspia em mim. Ali eu entendi. Aquilo era libertação. Era guerra. O Espírito Santo limpando, quebrando, queimando. Levantei depois de horas. Fraco, mas livre. Na mesma noite, sonhei com um altar de fogo. Vi o nome Walter escrito em chamas. E uma mão gigante apagando o fogo com água pura. Acordei com Isaías 1 na mente. Vinde, e arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Quebra de pactos. Passei 3 dias em jejum, mesmo sem entender direito como se fazia. 3 dias com a Bíblia no colo. 3 dias em silêncio, falando só com Deus. No terceiro dia, algo me diz: quebra o que te prende. Fui até o antigo terreiro. Estava fechado. Fazia semanas. Peguei tudo. Guias, imagens, tridentes, punhais, livros, atabaques. Joguei tudo no quintal, joguei álcool. E antes de atear fogo, falei em voz alta: hoje eu renuncio todo pacto, todo altar, toda entidade, todo nome, que não seja o nome de Jesus Cristo. Quando o fogo subiu, parecia que o inferno gritava. Eu ouvia vozes. Sentia o chão vibrar. O vizinho disse depois que ouviu algo como gemido vindo do quintal. Mas eu só dizia: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Enquanto queimava, senti paz. Pela primeira vez em décadas, a paz que excede todo entendimento. O primeiro culto domingo seguinte, vesti a única camisa branca que tinha. E fui à igreja. Me tremia por dentro. Achava que alguém ia me reconhecer, que iam me julgar, que iam me expulsar. Mas fui recebido com um abraço. Lá na frente, o pastor pregava sobre o filho pródigo. Cada palavra era para mim. No apelo, corri. Não andei. Corri até o altar. Me ajoelhei. Levantei as mãos. E quando fechei os olhos, vi Jesus. Não fisicamente, mas dentro de mim. Vai sus ou rus. Sei suas mãos furadas. E ouvi: agora você é meu. Nunca mais vou te deixar. Eu gritei. Chorei. A igreja toda se ajoelhou comigo. O pastor me abraçou. E a igreja inteira orou pela minha libertação final. Se você está sentindo essa presença agora, não ignore. Essa mesma paz que invadiu minha alma pode entrar aí. Onde volta esta, Jesus não tem medo da tua bagunça. Ele entra no meio do terreiro da tua vida e diz: esse é meu agora. Compartilhe essa história com alguém que você ama. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Porque o que Deus começou, Ele vai completar. Chamado em meio a cinzas depois daquele culto, eu achei que tudo ia ser fácil. Pensei que bastava entregar a vida para Jesus e o céu desceria sobre mim. Mas foi aí que o inferno veio com mais força. Porque agora, eu era ameaça. As primeiras semanas foram de paz. Leitura da palavra. Oração. Jejum. Mas depois, começaram os contra-ataques. As entidades que eu servi por décadas não iriam me largar fácil. Comecei a ter pesadelos violentos. Acordava com arranhões nas costas. Minha porta batia sozinha. Às 3 da manhã, vozes gritavam meu nome. Ratos apareciam mortos no quintal. Um dia, vi um tridente riscado com sangue de galinha na calçada de casa.
Eu sabia o que era aquilo. Tentativa de intimidação espiritual. Só que agora, era mais Walter, o pai de santo. Eu era filho do Deus Altíssimo. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Comecei a jejuar toda segunda-feira. Passei a orar à meia-noite. Lia salmos, em voz alta. Isaías guerreava com a palavra. E num desses momentos de oração, ouvi a voz do Espírito. Você não foi salvo só para ser salvo. Você foi salvo para salvar outros. Foi ali que tudo virou. O mesmo altar que eu usava para a destruição, agora seria reconstruído para proclamar vida. O primeiro convite. O pastor da igreja me chamou numa quinta-noite. Me pediu para contar meu testemunho no próximo domingo. Eu hesitei. Tinha vergonha, medo, mas ele segurou minha mão e disse: você tem autoridade porque sobreviveu. O que você passou não foi à toa. Aceitei, e quando subi ao púlpito, minhas pernas tremiam. Mas quando abri a boca, era como se eu tivesse nascido para aquilo. Contei tudo, sem censura, desde o início no terreiro até o momento do fogo. No quintal, a igreja chorava, pessoas se ajoelhavam espontaneamente. E um jovem veio até mim dizendo: eu ia me iniciar amanhã num ritual, mas depois do que ouvi, quero entregar minha vida agora. Aquele foi meu batismo de fogo. E Deus começou a abrir portas. Perseguição e propósito. Quando meus ex-filhos de santo souberam da minha conversão, começaram as ameaças. Recebi cartas com pó estranho, ligações anônimas. Uma vidente me mandou dizer que eu ia morrer com dor se não voltasse. Um ex-babalorixá veio na minha porta tentar me convencer de que Jesus era fraqueza. Mas a cada ataque, Deus me dava uma resposta. Uma noite, sonhei que estava dentro de um terreiro em chamas, mas eu segurava uma Bíblia em brasa e caminhava em direção à saída, puxando uma fila de pessoas pelas mãos. Quando acordei, o Espírito falou: você vai libertar aqueles que hoje estão cativos nos mesmos grilhões que te aprisionavam. Comecei a gravar vídeos com meu celular simples, testemunhos, oração, salmos, palavra. No início, só 5 ou 6 visualizações. Mas uma noite, um vídeo viralizou. Milhares começaram a assistir. Gente de todo lugar me mandava mensagem dizendo: você contou minha história. Era isso que eu precisava ouvir. Depois de anos, consegui dormir em paz. A palavra que me perseguiu agora perseguia outros para libertar um novo altar. Uma nova identidade. Transformei o antigo terreiro num local de oração. Onde antes ecoava tambor, hoje se ouve louvor. Onde havia sangue de galinha, agora há óleo ungido. Onde amarrava vidas, hoje eu oro por libertação. Coloquei uma placa simples na porta: aqui, só Jesus reina. Me batizei nas águas. E no dia, minha mãe, menos a mesma que me levava aos benzimentos, também se rendeu a Cristo. Chorando, ela disse: você quebrou a maldição da nossa família. Hoje eu entendo. A Bíblia nunca me perseguiu. Ela sempre correu atrás de mim, com amor. Enquanto eu rasgava páginas, o Senhor costurava minha história com misericórdia. A palavra me caçou. E quando me alcançou, não me condenou. Me adotou. Talvez você esteja exatamente no meio da guerra. Talvez esteja ouvindo vozes, sentindo ataques, enfrentando o invisível. Mas eu te digo com fé: a Bíblia é espada, é fogo, é abrigo. Fica comigo, porque no próximo bloco eu vou contar como Deus me levou a orar por ex-macumbeiros, ex-médiuns, e ver cadeias espirituais sendo quebradas diante dos meus olhos. Compartilha esse vídeo. Dá essa arma na mão de alguém que ainda está preso. A unção para libertar. Depois que meu testemunho se espalhou, pessoas começaram a me procurar não por curiosidade, mas por desespero. Gente endividada espiritualmente, filhos de santo em crise, mães que viam os filhos envolvidos com o ocultismo. Eu vi no olhar delas o que um dia foi o meu reflexo: medo, vazio e cansaço de viver preso. Comecei a orar por libertação, não com gritaria, não com fórmulas, mas com a palavra. A mesma que me perseguiu agora era a arma que eu usava. Vi uma mulher se contorcer no chão, enquanto eu lia apenas o Salmo 91. Quando terminei, ela se acalmou e disse: fui livre. Ouvi correntes quebrando dentro de mim. Um jovem que vivia trancado dentro de casa, jurado de morte após abandonar a quimbanda, veio até mim, só segurando a mão dele e clamando o sangue de Jesus. Ele caiu no chão em lágrimas. Assim, a Cristo ali mesmo, de joelhos, dizendo: agora eu sou de outro reino. Agora eu respiro. A palavra que me caçou virou palavra que caça outros.
E como diz em Jeremias 1:10, hoje te dou autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Eu entendi que não era só sobre mim, era sobre missão, restauração familiar. Meu irmão, que não falava comigo há anos por vergonha do que eu fazia, me procurou, me abraçou em silêncio, disse que assistiu meu testemunho escondido, chorando. Hoje, ele é diácono na mesma igreja que eu. Minha sobrinha, que nasceu em um ambiente de rituais, foi consagrada a Jesus no púlpito que um dia me viu ser quebrado por dentro. Minha mãe, velha, cansada, com os joelhos já fracos, é hoje intercessora. Diz ela que o mesmo joelho que já ajoelhou em altar errado, hoje ajoelha diante do trono do Cordeiro. Nada, absolutamente nada, foi em vão. O tempo perdido foi restaurado. Os laços quebrados foram reatados. Porque quando Deus entra, Ele não apenas cura, Ele reconstrói. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Hoje, o que era maldição, virou ministério. O que era vergonha, virou testemunho. O altar que nunca se apaga. Viajei o interior da Bahia todo, de povoado em povoado, fui contando minha história, levando palavra, orando com gente simples. Vi cadeiras de rodas vazias, vi olhos cegos se abrirem, vi vícios de décadas sendo quebrados com um versículo. E tudo isso por causa de uma Bíblia que eu tentei destruir. Nunca imaginei que aquela mesma capa que eu cuspi um dia seria o livro que agora está gasto de tanto uso. Levo ela comigo para todo lugar. Marcas de lágrimas nas páginas. Somos sublinhados. Promessas riscadas com caneta azul. Um dia, pregando numa igrejinha pequena, ouvi uma mulher dizer: esse é o homem que Deus arrancou do terreiro. Agora é pescador de almas. Naquela noite, 20 pessoas entregaram a vida a Jesus. Entre elas, um ex-médium, uma mãe de santo e uma mulher que fazia amarrações para sobreviver. Foi ali que eu entendi de vez. O inferno pode ter planos, mas, quando o céu decide, ninguém impede a palavra que venceu hoje. Olho para trás com temor e gratidão, porque não fui eu que busquei Deus, foi Ele quem me perseguiu. Com amor, com palavra, com graça, Ele me espreitou nas madrugadas, me confrontou nos sonhos, me cercou de todos os lados. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139:7. Não existe cova tão funda que Deus não alcance. Não existe pacto tão antigo que o sangue de Jesus não quebre. Não existe escuridão tão densa que a luz da palavra não penetre. Fui caçado, fui resgatado, e hoje sou enviado. Sou Walter, ex-pai de santo. Hoje, servo do Deus vivo. Se essa história falou contigo, não guarda só para você. Manda para alguém que precisa. Talvez hoje você seja a ferramenta que Deus quer usar para alcançar outro Walter. E se inscreve no canal, porque ainda tem oração, palavra, batalha espiritual e vitória para você aqui. Não é o fim. E eu sou o Kumeco. Agora eu quero orar com você. Mas não é uma oração qualquer. É clamor. É confronto. E, se puder, se ajoelha aí onde você está. Se não puder, coloca a mão no peito. Porque o que vamos fazer agora é declarar guerra ao inferno e proclamar a vitória do sangue de Jesus. Eu sei que enquanto esse testemunho tocava teu coração, o Espírito Santo já começou a trabalhar aí dentro. E agora, é hora de romper. Você que veio de terreiro, você que nasceu em casa de feitiçaria, você que sonha com mortos, ouve vozes, sente peso na madrugada. Chegou a hora da libertação. Essa oração é para você, Senhor nosso Deus e Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco agora em oração diante do teu trono com temor e reverência. Não oro por mim, mas por essa alma que agora está ouvindo menos cansada, ferida, amarrada espiritualmente. Senhor, toca nessa vida, agora com teu fogo santo. Queima toda influência do mal, quebra toda corrente, todo laço, todo pacto, feito consciente ou inconscientemente, que toda presença maligna, todo espírito de perturbação, todo elo com o oculto, caia por terra agora. Eu clamo o sangue de Jesus, sangue que o purifica, sangue que cobre, sangue que limpa, sangue que quebra pactos, contratos, acordos feitos nas trevas, sangue que desfaz consagrações, que silencia vozes do inferno. Deus, entra agora nessa casa, entra nesse ambiente, entra nesse coração. Tua palavra diz em Isaías 4:9-25: contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Senhor, contende agora.
Vai à frente com teus anjos guerreiros. Entra nas madrugadas, nas lembranças, nas dores guardadas, que todo espírito de confusão, toda presença que traz insônia, medo, peso nos ombros, sensação de opressão, seja agora arrancado pelo poder do teu nome, Jesus. Tua palavra é viva. E ela nos garante em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Por isso eu declaro, toda a fortaleza do engano, toda a muralha de idolatria, toda influente, maligna que veio por herança familiar, por contato com o ocultismo, por palavras lançadas menos cai agora. Em nome de Jesus eu oro agora por libertação da mente. Que todo pensamento de culpa, todo laço emocional com aquilo que foi consagrado ao mal, seja agora cortado pela espada do Espírito. Que os olhos espirituais se abram. Que os sedes, que essa vida enxergue a luz de Cristo brilhando nas trevas. Senhor, entra nos porões da alma dessa pessoa. Vai onde nenhum psicólogo chega, onde nenhum remédio alcança. Vai lá na infância, nos traumas, nas dores enterradas. Que aquilo que foi escondido debaixo de anos de religiosidade, de vergonha, de silêncio, venha à tona não para acusar menos, mas para curar. Tu és Deus que sara a alma. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma arma forjada contra essa vida prosperará. Nenhuma palavra de bruxaria, de despacho, de mágia, de encantamento, tem mais poder do que o nome de Jesus. Nenhum feitiço resistirá à luz do Espírito Santo. E eu oro agora por libertação de objetos consagrados. Que tudo que está nessa casa, menos roupas, imagens, adornos, livros, bijuterias, tudo aquilo que carrega carga espiritual negativa, comece agora a incomodar. Que essa pessoa receba discernimento espiritual para se desfazer, para limpar, para purificar o ambiente. Pai, toca também nos sonhos. Que a partir de hoje, essa pessoa durma em paz. Que os sonhos sejam visitados pelo teu Espírito. Que anjos passem a vigiar o sono. Que a voz de Deus se torne clara. Que o mundo espiritual que antes era lugar do medo, agora seja território de adoração. Eu oro pela casa, pela família, pelos filhos, pelo cônjuge. Que toda maldição que vem de gerações, menos maldição de morte, de separação, de doença espiritual, seja quebrada agora, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E eu profetizo: haverá paz, haverá alegria, haverá alívio. Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste segundo momento de oração, eu coloco agora diante de Ti as feridas que não se veem, as marcas que ninguém entende, mas que doem todos os dias. Feridas da alma, dores antigas, gritos abafados, lembranças que paralisam. Jesus, Tua palavra diz em Salmo 147:3, Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. E é isso que eu te peço agora. Sara, Senhor. Entra com bálsamo onde o trauma criou raízes. Vai nos cantos escuros da mente, nos porões da memória. Toca naquela infância onde houve rejeição, onde houve violência, onde o medo entrou como senhor. Toca nas palavras cruéis ditas por pais, mães, maridos, esposas, líderes, que feriram mais do que facas. Palavras que ficaram presas como setas ardentes e até hoje roubam a paz. Senhor, quebra agora esse ciclo de dor. Eu clamo em nome de Jesus por libertação da alma dessa pessoa que se acostumou a sobreviver, mas esqueceu como é viver. Que ela volte a sentir a alegria genuína, a respirar fundo sem peso no peito, a abrir os olhos sem angústia. Que esse coração cansado encontre alívio na Tua presença agora, Senhor. Espírito Santo, vem com Tua unção que despedaça o jugo, porque muitos que estão ouvindo esta oração carregam correntes emocionais, dependência de pessoas, medo de abandono, culpa do passado, medo do futuro. Que esses grilhões sejam desfeitos agora, onde há lembrança de abuso, que haja restauração, onde há memórias de vergonha, que haja renovo, onde há sensação de culpa, que entre o perdão. Senhor, toca agora nos relacionamentos quebrados. Eu oro por casamentos destruídos por influência maligna. Oro por filhos que viraram as costas, por pais que não conseguem mais dialogar, por mães que oram em silêncio enquanto choram sozinhas. Visita, Deus, essas famílias. Traz reconciliação. Coloca Tua mão onde o toque humano já falhou. Restaura os vínculos. Reconstrói os afetos.
Renova a linguagem do amor dentro dos lares. Tua palavra diz em Malaquias 4:6 que tu converterás o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, faz isso agora. Onde houve maldição hereditária, que haja agora libertação. Onde houve pacto familiar, que haja cancelamento. No mundo espiritual, pelo sangue do Cordeiro. Senhor, visita agora os lares onde essa oração está sendo ouvida. Entra nos quartos, nas cozinhas, nas salas, nos corredores. Onde houver ambiente de opressão, que tua glória se manifeste. Onde houver peso, que haja leveza. Onde houver tensão, que entre o teu espírito de paz. Eu oro também por aqueles que se sentem sozinhos, aqueles que não têm com quem dividir suas lutas, aqueles que são julgados, criticados, esquecidos até pela própria igreja, que hoje eles sintam o abraço do teu espírito, o toque do amor, a certeza de que não estão abandonados. Senhor, que eles saibam, o Senhor nunca desistiu deles. Jesus, eu coloco diante de ti as lágrimas derramadas em silêncio. Cada oração feita com a alma rasgada. Cada vez que essa pessoa se sentiu ignorada. Tu viste tudo, Senhor. Nada escapou ao teu olhar. Por isso, transforma agora cada lágrima em renovo. Cada dor em testemunho. Cada perda em propósito. Pai, em nome de Jesus, eu também oro por cura no corpo físico. Que toda enfermidade que veio como consequência de traumas emocionais seja agora tratada. Enxaqueca constante, dores no estômago, opressão no peito, insônia, paralisias momentâneas, que tudo isso caia por terra, que o corpo reaja à cura do espírito, que a alma renovada transborde em saúde. E por fim, eu oro agora pelo fortalecimento dessa vida na fé, que a partir de hoje, essa pessoa encontre força para caminhar, que a voz do Espírito Santo se torne clara, que a palavra passe a ser alimento diário, que a oração não seja peso, mas prazer, que o louvor se torne escudo, e que a cruz seja sempre o ponto de encontro. Em nome de Jesus Cristo, o Deus que restaura, reconstrói e renova, Deus de guerra, Deus de justiça, Deus dos exércitos celestiais. Neste momento eu oro por batalha espiritual. Pai, estamos diante de um povo cansado de viver debaixo de opressão, manipulação e prisão espiritual. Gente que herdou maldições, que foi consagrada ao oculto sem saber, que vive presa em ciclos repetitivos, fracasso, miséria, enfermidade, confusão. Mas agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos levantamos com autoridade. Eu levanto agora um clamor de libertação total. Clamo fogo do céu sobre toda a cadeia espiritual. Que seja quebrada agora toda consagração feita no útero, na infância, na adolescência, toda oferenda que foi feita com nome, com foto, com objeto pessoal, seja anulada agora. Que o sangue de Jesus caia sobre cada altar construído contra essa vida e queime até as cinzas. Senhor, queima os tronos demoníacos que se levantaram para governar casas, ruas, cidades e famílias. Que toda força espiritual que tenta dominar essa mente, confundir pensamentos, alimentar vícios, desviar do teu propósito, seja agora expulsa pela tua glória, pelo teu nome, pelo teu poder. A tua palavra diz em Colossenses 2:15, que tu despojaste os principados e potestades, e publicamente os expuseste ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Por isso declaro, todo principado, potestade, domínio, legião ou espírito familiar não tem mais legalidade sobre essa vida, porque o Cordeiro venceu. Senhor, envia agora teus anjos guerreiros, que entrem em cada casa representada nessa oração, que toquem nos batentes das portas, que empunhem espadas de fogo, que expulsem os invasores espirituais, que limpem os ambientes, que desçam com poder onde houver rituais antigos ainda ativos no mundo espiritual. Nada resiste à tua presença. Eu oro também pela blindagem da mente. Quantos ataques vêm nos pensamentos? Quantas mentiras do diabo repetidas como verdade? Você não presta. Você nunca vai mudar. Você é doente. Você foi marcado. Eu R, PR e NDU agora. Em nome de Jesus, toda a seta inflamada do maligno. Que a mente seja lavada com a palavra. Que essa pessoa pense o que é puro, justo, santo, louvável. Senhor, que esse homem, essa mulher, esse jovem menos que agora ora comigo, tenha um batismo de fogo. Que o teu espírito venha como em Atos 2, vento impetuoso, línguas repartidas, poder do alto, que bena autoridade, discernimento,
ousadia. Que tudo aquilo que foi paralisado pela ação do inimigo comece a fluir de novo. Dons, talentos, ministério chamado. Pai, oro pela destruição dos objetos de poder. Pessoas que ainda guardam guias, imagens, amuletos, cartas, livros de feitiço, fotos em pote de vidro, pactos escritos, alianças consagradas. Que essas pessoas sintam agora uma inquietação espiritual. Que se levantem, peguem tudo e joguem fora. Queimem, rasguem, cortem, e que declarem: só Jesus reina aqui. E eu oro por autoridade espiritual nessa casa. Que o cabeça da família se levante em oração. Que a mulher se torne intercessora do lar. Que os filhos recebam temor de Deus. Que esse lar se torne altar. Que as paredes sejam marcadas com adoração. Que os cômodos sejam cheios de louvor. Que cada quarto seja blindado com o sangue do Cordeiro. Deus, levanta um povo firme, não só emocionado. Um povo que ora, jejua, lê a Bíblia, consagra os dias a Ti. Um povo que não volta atrás. Que não aceita mais migalhas do inferno. Que se posiciona como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 2:4-15. E por fim, Pai, eu oro por unção de permanência, porque muitos até recebem libertação, mas voltam ao jugo antigo. Hoje eu clamo por libertação com raiz, que o inimigo não encontre mais brecha, que o ciclo seja encerrado, que o que começou no espírito não termine na carne, em nome de Jesus Cristo, o libertador, aquele que pisa na cabeça da serpente, aquele que governa com cetro de ferro, aquele que voltará em glória. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação, nós encerramos esta oração com o coração em reverência e a alma em gratidão, porque sentimos Tua presença, Tua mão poderosa, Teu toque sobrenatural. Sabemos que algo foi quebrado aqui. Sabemos que essa não foi apenas mais uma oração, foi um decreto de guerra vencido. Onde havia trevas, Tua luz entrou. Onde havia pacto, Teu sangue desfez. E onde havia morte, Tua vida renasceu. Pai amado, eu Te louvo, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela perseguiu aquele homem, o arrancou do lamaçal, e hoje persegue outros para salvar. Assim como o Senhor foi até os confins do abismo, buscar o Walter, vai agora até onde essa pessoa está. Vai nas favelas, vai nas fazendas, vai nos presídios, nas clínicas, nas casas mais escondidas, porque a Tua graça alcança onde o homem não alcança. E quando o Senhor toca, não é pela metade, é para transformar de vez. Espírito Santo, sela essa obra. Não deixa o inimigo roubar essa semente. Que cada pessoa que orou aqui hoje sinta peso espiritual indo embora. Que perceba paz ao entrar em casa. Que sinta leveza no coração. Que os sonhos mudem. Que os pensamentos mudem. Que a atmosfera mude. O Senhor é especialista em fazer tudo novo. E é isso que profetizamos. Tudo se fez novo. A partir de hoje, essa vida jamais será a mesma. Senhor Jesus, nós declaramos: somos Teus, e o que não for Teu, não queremos mais. Não queremos altar antigo, nem amuleto escondido, nem pensamento dividido. Queremos santidade, verdade, renúncia. Queremos viver a palavra, carregar a cruz, guardar a fé. Queremos orar como filhos, adorar como redimidos, caminhar como salvos. E queremos, acima de tudo, anunciar esse Jesus que liberta, transforma e salva até o fim. Desde Elias, Deus de Davi, Deus de Josué, Deus que quebra muralhas, seca o mar, derruba gigante e ressuscita mortos menos. Continua operando nessa casa. Continua levantando intercessores. Transforma pais em sacerdotes, mães em guerreiras, filhos. Faz dessa geração uma geração santa, separada, firmada na rocha. Que a Tua glória permaneça onde essa oração chegar. Como um perfume que invade o ambiente com Teu nome e Teu poder. Por fim, Te agradecemos, porque mesmo sem merecer, fomos visitados. Mesmo sem entender tudo, fomos tocados. Mesmo com tantas falhas, fomos amados. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sangue, pela cruz, pela ressurreição. Obrigado por não desistir. Obrigado por nos escolher. Mesmo quando fugíamos, obrigado por essa alma que agora se rende, por esse lar que agora se ergue, por essa história que recomeça. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja para o Senhor, agora e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe. Essa história não apareceu por acaso. Essa oração não foi qualquer uma. Algo
Aconteceu no invisível. E eu quero te agradecer de coração por ouvir, por orar, por crer. Agora compartilha. Leva essa libertação para alguém. Se inscreve aqui no canal Testemunho e Oração, porque ainda há muito mais para viver com Deus. E lembra, você foi alcançado para também alcançar outros. Nos vemos no próximo